Olha lá. Opa, Incrível. meu Deus, quanto tempo! Oi, Leandro, tudo bem? Que prazer poder encontrar com você aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. Nossa, tem o quê? 2 anos, três? Não, nem consigo fazer a conta mais. Eu acho que já fazem, 2018, né? desculpa, uns 2 anos, né? Para quem Nossa, não sabe, que bom te ver bem. Foi um tempo maravilhoso. Eu trouxe todo o conhecimento que eu tive com você, não só como profissional, mas como pessoa também para minha vida. O Elde sabe, eu, você está assim dentro daquelas pessoas que a gente leva para a vida toda. E eu queria te agradecer muito. Que alegria, que bom te ouvir Tá tudo bem com também. você? Sim, tudo certo, graças a Deus. Esse período trouxe muito mais bênçãos do que aborrecimentos, graças a Deus. Que benção. Que bom. Ranion, Valeu. então vamos lá. É, vamos começar aqui a nossa live, vou conversar aqui com o Leandro. Leandro, se apresenta aí para as pessoas, aí, para quem não conhece ainda você, por favor. Certo. Então, eu sou então, Leandro Castelo Branco, meu nome, e eu estou em contato com yoga, meditação, Vedanta, o pacote inteiro já tem o que já tem quase 20 anos e passei temporadas na Índia, né, estudei, persegui realmente a galera que tinha posse do conhecimento que eu precisava, né, sou da época também, né, que quando eu estava entrando em contato com isso, a internet engatinhava, né? Era aquela coisa daquele barulho esquisito que ninguém soube me explicar. Eu sempre que eu cito isso nas lives, eu peço encarecidamente alguém de TI, uma coisa assim, mas acho que o pessoal é muito jovem. E aí ninguém sabe me responder porque aquela internet maldita fazia aquele barulho horroroso lá, aquele psh, psh. Modem, aquele modem que quando É. cortava. Tipo, por que um barulho daquele? Podia colocar, sei lá, uma musiquinha, assim, até o caminhão do lixo toca Beethoven, por que o modem não pode tocar um outro negócio, né? Aham. Mas aí, então, ninguém começou a me explicar. E eu sou dessa época ainda, em que a primeira vez que eu fui para a Índia, eu mandei carta para a Ashram lá, que aliás nunca me responderam, fica o registro aí mais uma vez também, nunca me responderam essa carta, se eu podia ficar lá, porque tinha muita coisa com ocidental, às vezes, ainda. E não tinha Google Maps, né? Você tinha que botar, era um guia debaixo do braço mesmo, e ir na cara e na coragem, sabendo quem você queria encontrar, que para mim até as referências eram certas. E o que mais me atraiu no yoga, na verdade, nunca foi essa parte mais popzinha, digamos assim, né, de posturas e respirações, etc. Não porque não seja bom, mas isso aí é porque é um conhecimento mais fácil e mais imediato de entrar em contato com ele. E ótimo, excelente que tenha muita gente fazendo isso. E já que eu tive a chance de estudar alguma coisa além disso, e que me cativou e que para mim fez todo sentido, né? Na verdade, mudou inteiramente a minha vida, o conhecimento do yoga, além das posturas, etc. E aí é isso que eu faço, prioritariamente. Tanto é que quem for ali no perfil, né? Quem por acaso não conhece, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, aqui é o Castelo B Yoga e no YouTube é o Yoga com Leandro Castelo Branco, vai achar pouquíssimas aulas de respiração, de posturas, etc. Pouquíssimas mesmo. Por quê? Para o yoga ganhar a força que ele precisa, ele tem que transcender o tapete de prática e a almofadinha de meditação. E aí eu fui meio que me especializando, digamos assim, nisso, né? E os assuntos correlatos, porque tem tudo a ver conhecer, então, mantras, sânscrito, esse tipo de coisa é muito próximo desse conhecimento que vai além das posturas. É mais próximo também do que o yoga era antes, né? Uma coisa mais holística, né? Que unia esse tipo de coisa. E então, já há 20 anos quase que esse troço faz parte da minha vida de forma integral, né? Não tem nenhum momento que eu não esteja em contato com isso, porque é o que eu uso para iluminar as minhas decisões, né? O meu estilo de vida, tudo. Realmente, não tem nada que fique separado. Aí, nesse meio tempo, em algum momento ali, tem uns 3 anos talvez, eu escrevi justamente talvez tem mais um pouco, tem uns 4 anos talvez que ele foi escrito, depois é que a gente pegou e fez uma primeira edição e agora está na segunda, que foi o guia prático para a operação do yoga,
e que foi um livro que ele serviu a um propósito que era preencher um nicho ali que a gente viu porque tinha uma necessidade, não era nem uma coisa assim, né, digamos, tipo, não era um tino comercial, não, era uma coisa assim, a gente, né, como a Cris bem sabe, né, a gente tem um curso de formação já há muitos anos e uma pergunta muito, muito comum de responder o que eu posso ler, né, o que eu posso ler para conhecer mais, então, né, para onde que eu vou e tal, e não é que não faltem publicações, né? Tem um monte. Tem mais, provavelmente tem mais livros do que seria necessário sobre yoga, e alguns são bem ruins. Mas, e aí, então, não é falta do que recomendar, mas havia uma falta de qual livro você vai pegar para entender um princípio básico que te mostrasse de uma forma simples o que é o yoga, para que serve, como que você organiza essa informação. Porque tem vários livros muito bons que, ao mesmo tempo, eles conseguem ser a proeza de ser muito ruins. Porque muita informação, quase enciclopédico, e, como consequência, você não consegue terminar 2 capítulos. Você não consegue. E mesmo que você consiga, é tanta informação que é uma coisa meio enciclopédica mesmo, né? Quem conseguiu realmente absorver alguma coisa lendo 4, 5, 6, 7 verbetes de enciclopédias na sequência? Não consegue. E por isso a gente decidiu, né, eu e o Bruno, na verdade a ideia até partiu de mim, né, como que a gente vai pegar as coisas que a gente estava passando ali, precisavam ser passadas, como que a gente ia condensar isso num livro de fato e publicar. E você complemento para o curso, instrução que vocês dão. Exato. Primeiro ele era realmente alguma coisa para preencher uma necessidade ali, né? Cara, o que eu tenho que ler para entender esse mundo que é o yoga de uma forma simples? Cara, lê isso. E depois? Cara, depois você pode ler o que você quiser. Porque normalmente esse é o problema, entre aspas, das outras publicações. Elas são muito nichadas, né? Tipo, por exemplo, eu quero... os principais, né? Grandes mestres, né? Que tiveram muita influência, né? Iyengar, não sei... É tudo muito específico, né? Para o Iyengar, o método. Ashtanga, o método. E mesmo quando vai se falar da filosofia, digamos assim, o Iyengar tem alguns livros, né? Fala sobre Yoga Sutras especificamente, que é um dos textos. E como que você vai para... Aí você, beleza, então tá bom, li e entendi. E aí você tem outro. Aí, por exemplo, que às quintas-feiras eu dou 7h30 da noite, eu dou aula sobre um outro texto chamado Bhagavad Gita, que esse é mais famoso que tem Krishna, né? Aquele azulzinho e tal, não sei o quê. E aí como é que você faz? Não, mas aí acabei de ler um livro sobre Yoga Sutras e agora você está me mostrando que tem um outro texto aqui chamado Bhagavad Gita. Mas como é que esses dois textos conversam? E fica difícil, realmente fica difícil. Uhum. Assim, o yoga tem a raiz nos Vedas, né? O que era, afinal de contas, o Vedanta, né? Por que mergulhar nesse conhecimento, né? Por que estudar Vedanta? Quando a gente entra, a pergunta é feita ao reverso, né? Como posso passar uma vida sem estudar? Porque, grosso modo, assim, o Vedanta, a própria palavra Vedanta, na verdade, são 2 palavras numa só. E o sânscrito é mestre em juntar palavrinhas, né? Por isso que você vê aquelas palavras imensas, na verdade, ela não é uma palavra só, são muitas juntas. Hã? É igual alemão. É igual alemão. Tem essa manha. Então, tem 2 palavras aí, Veda, né, e Anta, que é final. O Vedanta, portanto, é o conhecimento contido no final de cada Veda. Então, rapidamente, o lance é o seguinte. Como que surgiu esse conhecimento espiritual lá na Índia? Então, os historiadores falham em saber como que isso aconteceu, né? Tem umas teorias furadas aí e tal, mas a tradição que vive na Índia diz que os mantras que compõem os Vedas, eles foram aparecendo ao longo dos séculos, né, ao longo de milênios, e recebidos, né, por certas pessoas, né, em meditação, é isso que se conta, até que veio um sujeito chamado Veda Vyasa. E o Vyasa pegou vários desses mantras e grupou em 4 grupos. Cada um desses grupos é um Veda. E ao grupá-los, né, por assunto, por
por afinidade, etc., ele fez uma coisa interessante. Cada um desses 4 Vedas ele dividiu em 2. No começo, na primeira parte, perdão, na primeira parte de cada Veda, ele colocou as coisas mais práticas. Por exemplo, práticas, aspas, né, também. Histórias sobre o início do universo, como que esse universo veio a acontecer, histórias sobre o início do mundo, né, coisas míticas, batalhas míticas sobre devas, asuras, né, que se traduz geralmente como deuses e demônios, não é bem isso. Falava sobre rituais, né, formas de você se relacionar com o divino, etc. E no final de cada Veda, na segunda parte de cada Veda, ele colocou um assunto muito específico, que é acerca do conhecimento do eu fundamental. Então, o Vedanta é o método de como você pode conhecer a si mesmo, sem nenhum acessório. E por isso, por não saber, porque eu falei que uma vez você conhece, né, como é que você pergunta, na verdade, como eu posso não estudar isso? Porque a raiz de todo o sofrimento humano é o não conhecer-se, né? E aí é que as coisas começam a conversar, né? Os textos todos concordam com isso. O Yoga Sutra diz, né, que o estado de yoga é o estado de não identificação com as flutuações mentais. Ou seja, toda essa piração na tua mente é o teu problema. Você fica achando que você... Qual é a questão, né? Você quer ser feliz. Esse é o objetivo da vida humana. Ninguém está aqui para ficar penando só, né? Você quer ser feliz. Eu quero ser feliz fazendo o quê? E cada pessoa tem a sua resposta, não tem problema nenhum. Mas todas as respostas são falhas. Por quê? Dentro a gente tem uma mente mutável. Fora a gente tem um mundo mutável. Quando esses dois mutáveis se encontram nesse momento tão breve, em que um desejo encontra um objeto de desejo e eles combinam, a gente diz, nossa, eu fiquei feliz. Mas pela própria natureza das coisas, essas coisas descasam logo depois, ou um certo tempo depois. Como consequência, a gente se vê sempre buscando, né? Então eu fiz isso. Ou a gente busca pela mesma experiência repetida, né, como fonte daquela felicidade, ou eu fico trocando as experiências para ver se nessa variação aí eu consigo me encontrar. E o Vedanta vem e diz, não, cara, você está olhando para o lado errado. Você pode continuar fazendo as coisas que você quiser, tudo igual, não tem problema. Não tem problema nenhum, continua tudo igual. Quer carro, compra carro, quer juntar $1 milhão junto, se conseguir, é bom para você. Agora, presta atenção, nada disso vai realmente te fazer feliz. Nada disso. Você pode fazer o que você quiser. Você pode se frustrar, você pode ter sucesso, né? São os dois lados da mesma moeda, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Você sempre, no final de uma conquista, existe um novo desejo. E principalmente no final da derrota, né? Isso aí nem se fala. E o Vedanta fala, cara, é porque você está olhando para o lado errado. Você está olhando para fora. Você tem que olhar para dentro. Sim. Você falou das buscas, né? O ser humano ele vive, né, nessa busca primitiva por segurança e por prazer, né, que são as buscas mais, vamos dizer assim, raízes, né, do ser humano. Raros são as pessoas que buscam o conhecimento, mais raros ainda os que buscam o conhecimento que liberta, né? O que pode ser feito para despertar esse coletivo de consciência em busca desse conhecimento que realmente liberta, fazer as pessoas olharem realmente para dentro, ou cada um tem o seu processo? Como é que funciona isso? Cara, eu acho que não dá muito não, sabia? Em termos coletivos, porque é como se, por exemplo, você estivesse vendendo picolé na Antártida, né? Aí a maioria das pessoas olha para aquilo e fala assim, mas já tem gelo aqui em todo lugar, né? Eu não preciso disso. Mas outras pessoas falam assim, não, calma aí, esse cara não está vendendo só gelo, né? Tem um sabor ali, né? Tem alguma coisa a mais que ele está oferecendo, tem um negócio especial aí para ser. Então, mal comparando, o lance é o seguinte, não dá para propagandear uma coisa que as pessoas acham que elas já têm. Né? Assim, de grosso modo, as pessoas acham que elas têm uma fórmula de felicidade e que essa fórmula ela está cada vez mais apreciada, destilada
e cada vez mais apresentada para todo mundo de uma forma muito automática, que é o quê? Compra isso, compra aquilo, vá ali, vá colar. E a previsão, assim, a minha previsão, eu não digo que é pessimista, eu acho que ela é realista, é que isso só vai piorar. Porque a busca humana é, cara, eu quero ser feliz agora, eu quero ser feliz sem esforço, eu quero que chegue na minha casa, principalmente. E a gente está caminhando exatamente para isso. Né? A Amazon entrega com drone, né? A pizza vem num carrinho sem motorista. Onde é que a gente vai estar daqui a 50 anos? Você vai estalar o dedo e vai aparecer um negócio na sua frente. Né? Não é possível. E quando essas coisas se tornam sinônimo de felicidade, a gente tem uma fórmula de fracasso aí, na verdade. Porque a gente se vê... tem duas situações que são absolutamente desesperadoras. Não sei se você vai concordar. Mas que é uma consequência do pensamento do Veda. Primeira situação, é a mais óbvia. É quando você não tem nada. Quando você tem um monte de coisa que você não quer, que você quer, aliás, mas você não consegue nada. Então é uma situação desesperadora, a pessoa fica desalenta, ela tem um desalento muito grande. Agora a situação número 2, ela é inesperada, porque ela é o fim do caminho que as pessoas esperam. Né? Ela é o fim da fórmula do tipo, quero casa, família, roupa lavada, dinheiro, aposentadoria confortável, tá bom. A situação número 2 é quando você não tem mais nenhum horizonte para onde correr. Tipo, para onde você vai? Se você já formou uma família, se tem uma companheira, um companheiro, coisa que vale, ou não tem, de repente sua opção foi não ter. E se tem filhos ou não tem filhos, sua opção foi essa. Então tá bom, você é isso aí. Você fez sucesso no seu trabalho, você se encontrou na arte, não sei o que. Cara, tá bom, e agora? Altamente desesperador também. Então não tem saída. Né? Do jeito que flui, não tem saída. A gente precisa achar... na verdade, a grande beleza do conhecimento, né, é que fala assim, cara, não é que não tenha saída. Não existe problema. Esse aqui é o bonito, né? Não tem problema, na real. Então eu acho que não tem como. Tem uma frase do seu livro que diz que nós já somos possuidores daquilo que buscamos. Né? Ela me lembra muito uma frase do Richard Bach, que fala que aprender é descobrir aquilo que você já sabe, e ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Qual que é a importância de um mestre nesse caminho, desse conhecimento? Cara, é vital. É vital. Ninguém tropeça no autoconhecimento. Porque a gente está falando de uma coisa que absurda, né? A gente está falando de uma coisa que, ao mesmo tempo, é altamente familiar para nós e, ao mesmo tempo, tão misteriosa, que somos nós mesmos, né? A sua própria natureza. E a gente sabe tanto sobre a gente mesmo, né? Pelo menos as pessoas que se preocuparam em se conhecer, em se melhorar, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe nada. Porque a gente fica na superfície, esse conhecimento. Né? Eu falo assim, não... Me fale um pouco sobre você. É uma pergunta, né, que às vezes a gente ouve. Tudo que você falar depois de eu sou é um adjetivo mutável. No segundo seguinte pode mudar. Então você está falando sempre de coisas que orbitam esse eu. Né? E o seu discurso te traz já. Né? Porque o meu pensamento é, o meu sentimento é, a minha sensação é, mas minha de quem? A gente nunca para ver, né? Quem é esse cara, né? Ou essa cara, que tem todas essas coisas? Né? Quem é essa pessoa misteriosa? Um dia eu bolei, sem saber o que dizer mais numa dessas suas informações, eu bolei um paralelo que acho que o pessoal gostou, assim, que foi o seguinte. É como se você fosse na casa de vamos supor que um vizinho, né, que você não conhece, uma pessoa que você não conhece se mudou para a casa do lado. Aí você vai lá conversar com aquela pessoa, né? Outro dia aqui eu fui aqui no apartamento do lado pedir um ovo que eu não tinha aqui em casa, né? É uma coisa rara hoje em dia, né? Você ir no vizinho pedir coisa, né? Não sei se você já fez isso. Aí... mais raro. Pois é. Aí vamos supor que você foi lá pedir açúcar e tal, e eu aproveitou para puxar papo. Fala assim, olha só, eu não te conheço, né? Você acabou de se mudar e gostaria de conhecer. Me fala um pouco sobre você. Aí o sujeito começa assim. Ah, legal, então. Essa casa, ela é muito bonita. Eu gostei dela porque, né, ela tem um exterior assim muito espetacular e ela é toda branquinha. Não, cara, eu quero saber sobre você. Eu não quero saber sobre a casa.
quero saber sobre você, fala um pouco sobre você, por favor. Aí ele fala, tá bom. Então, lá dentro da casa tem 4 quartos. Eu achei muito legal isso, porque um dos quartos agora eu fiz um escritório, um outro quarto tá meu filho, o outro quarto tá meio vazio, de repente faço uma academia. Não, cara, olha só. Eu quero falar sobre você, sobre o dono da casa. Eu não quero falar sobre a casa. Eu quero falar sobre você. A pessoa, tá bom. E aí, então, quando você entra na sala, eu pus uns retratos, então, ou seja, você fala de tudo menos do dono da casa. É exatamente o que você faz com você mesmo. Quando você se define como homem, mulher, ou etc e tal, como forte, como fraco, como saudável, etc., você fala da casca, você fala do corpo. Quando você fala das suas sensações, da sua memória, quando você fala dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, etc., você fala de coisas que estão ali numa hora e na outra hora não estão. Elas são algo a ser apreciado por você. Então não tem como você tropeçar nesse conhecimento que sofre uma grande desvantagem, digamos assim, com relação aos outros tipos de conhecimento, porque aquilo que você quer conhecer aquilo a ser conhecido é você mesmo. Você precisaria de um espelho, né, digamos assim, uma espécie de espelho espiritual, cósmico, como queira chamar. Esse tipo de coisa não existe. Então não é fácil, realmente não é fácil. Se corta um dobrado, e essa é a razão pela qual o Veda se tem, né, uma linguagem muito carregada de simbolismo. Muitas vezes ela parece paradoxal, ela caminha para lados diferentes, ela te leva para um lado, de repente ela te puxa para o outro. Por que razão? Porque não tem como, né, falar, e a gente sente essa dificuldade na gente mesmo, né? Fale um pouco sobre você, não dá para falar. Então a figura do mestre, para a tradição, é uma figura muito importante, né? Esse mestre até, se você tem, que tudo na vida é parâmetros, né? Se você tem como parâmetro que esse conhecimento sobre o eu, que é o conhecimento que liberta, que te dá a felicidade que você quer, se ele é o principal e o mestre pode te dar, esse mestre é mais importante mesmo do que seu pai e a sua mãe. Esse mestre é uma figura muito, muito prezada na tradição, mas por essa razão, porque ele pode te conduzir por um caminho que normalmente você sozinho não poderia. Hoje em dia, essa figura do professor, ela está um pouco dispensável, talvez, né, em outras coisas, né, porque a gente pode abrir aí a internet e aprender a fazer tudo, né, aprender a fazer... Mas é uma ilusão isso, porque na verdade quem está gravando o vídeo, né, é alguém que está te ensinando, aquela pessoa é o professor. Aprendi através de um livro. Mas quem escreveu o maldito livro? Aquela pessoa é o seu professor, cara. Ninguém vai fazer isso sozinho, né? Então, na tradição, principalmente, se preza, e na verdade, na grande verdade, quando se tem em mente que o conhecimento do yoga era oral, passou bons milênios sendo oral, né? Então essa tradição de mestre-discípulo, ela ganha totalmente uma outra potência. E se não fossem os mestres do passado, né, e os discípulos que se tornam mestres e passam para os discípulos deles, se tornam mestres, etc., o conhecimento teria se perdido já há muito tempo, porque ele era transmitido na forma dos mantras, aliás, né, e de forma oral. Então é muito importante. Entendi. Os Vedas, eles são considerados os escritos mais antigos da humanidade, né? Eu considero a escrita uma espécie de meditação. Assim, acho que as pessoas correm da meditação porque justamente não querem se conhecer, né? E eu acho que muita gente não escreve também porque a escrita te conecta com você mesmo. Eu faço muito um paralelo disso com as aulas que eu dou em relação a isso. Eu acho que faz todo sentido, porque, só para fazer uma parte, né, elas também, a meditação e a escrita, elas compartilham também de uma coisa que é difícil. É difícil, né? E eu vejo que as duas acessam aqui a pineal. Então, acho que tem muita coisa a ver. Eu estudei a Kabbalah judaica durante 20 anos, e eu até sou grato a você pelo descobrimento do Vedanta, porque através da Cris eu fui apresentado ao Vedanta aí há uns 2 anos. E, sim, eu tenho lido bastante e gostado bastante dos ensinamentos. E eu li em algum lugar que a Kabbalah judaica ela tem em sua base uma literatura assim, em torno de 3.000 livros, enquanto os Vedas têm 10 vezes mais, sabe? Tipo, cerca de 30.000 títulos. Por onde a gente começa? Pelo guia prático, procuração da yoga? Pois justamente por isso
é que esse livro surgiu, de fato, assim. Não porque ele, talvez, visto sob esse prisma, talvez possa parecer um pouco pretensioso, mas muito pelo contrário, né? Uma das grandes características do livro é ser, na verdade, muito simples. É deixar... A gente sabe que tem muita coisa faltando nele, mas isso é de propósito. É justamente para não cometer o mesmo erro que a gente viu sendo cometido várias vezes. Se você tentar abraçar o mundo, você não consegue. Você não consegue. Você vai sempre deixar alguma coisa de fora e você vai ter que cometer o pecado do excesso. E não tem como você organizar, é muita coisa, realmente. Eu nem sei se realmente é tudo isso de livro, mas assim, é muito extenso, e o fato é que se você simplesmente pegar um veio e começar a ler, você fica doido, porque a gente não pertence àquela cultura, né? E na verdade é totalmente... a gente não está sincronizado com ela, né? A gente está atrasado aí uns 6, 7 mil anos, ou seja, referências de coisas que se faziam lá no passado, de nomes de deidades, de práticas, disciplinas, rituais, coisas sociais mesmo que tem ali dentro. Então é uma loucura, não dá para entender. Nem mesmo, mas assim, a gente não precisa se sentir mal não, porque o indiano médio também não entende não. Pegar aquilo ali e... Primeiro o cara não sabe nem ler, né? Para começar, porque o indiano médio sabe sânscrito não. Porque o sânscrito praticamente caiu em desuso. Então, no primeiro, o cara não sabe ler. Segundo, que mesmo que ele soubesse, aquilo ali não faz parte da realidade dele. Existem, assim, poucas, né? Porque guardadas, tudo que se fala sobre a Índia, que você diz muito ou pouco, tem que se guardar as devidas proporções, né? Porque quando a gente diz muito aqui, você juntou uma muvuca ali. Quantas pessoas tinham? Umas 1.500. Qualquer muvuquinha na Índia junta mais de 1 milhão. Porque ali tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Então, guardar as devidas proporções, tudo tem que guardar as proporções. Então, quando se diz assim, tem poucas cidades na Índia que realmente prezam pelo conhecimento ainda e que o modo de vida védico ainda predomina, né? As pessoas dão valor. Algumas cidades que falam sânscrito ainda, né? O sânscrito sendo revivido aí por um pessoal mais jovem até dentro de universidade e tal, mas você não tem a cultura védica dentro da Índia como uma coisa proeminente. Talvez o aspecto mais raso, aí sim, porque existe realmente no indiano um aspecto religioso muito forte, mas é uma religiosidade... a palavra pode soar pejorativa, mas é meio rasa no sentido de que não tem um conhecimento para embasar aquilo de fato. Seria o equivalente de um católico, né? Você poderia dizer até praticante, mas quantos católicos realmente a gente conhece que de fato entendem a missa? Entende o que eu estou querendo dizer? Quantos, né, na tradição judaica, na verdade todas as tradições são assim, isso não é exclusividade do hinduísmo. Né? Quantos caras a gente conhece que vão numa cerimônia, que se interessam para ir num ritual e realmente entendem o que está sendo feito ali? Não, esse cara está suspendendo a mão com fogo, porque esse fogo simboliza o conhecimento, não sei o quê. Agora ele pegou uma água, porque aquela água, não sei o quê. Pô, é muito pouca gente. Então, um dos problemas é esse, né? A gente está de pegar assim na raiz, né, digamos assim, direto, a gente não consegue, né? É muito diferente, é tudo muito diferente. Logo, esse livro é uma boa saída porque ele te norteia. Ele põe umas plaquinhas, sabe? Olha, começou aqui, dessa forma... Aí, com o passar dos anos, aconteceu tal coisa. Aí, passou mais uns anos, aconteceu tal coisa. A gente dá uns saltos ali de milênios e depois de centenas de anos, né, deixando um monte de coisa de lado, de propósito, né, para poder tentar manter o raciocínio coeso num período de tempo que é muito grande e com um assunto que se desdobra, né? Então, é muito difícil. Né? Eu realmente recomendaria, mesmo... ao custo de parecer, né, partidário, mas eu realmente recomendaria começar por um livro que te facilite, né, a história e não te dificulte ainda mais um assunto que sabe, quando você fala sobre yoga, você fala sobre ser obrigado a falar sobre meditação, sobre postura, sobre respiração, sobre mantra, sobre sânscrito, sobre astrologia, sobre... muita coisa, muita coisa. Então, se você for abraçar tudo, você acaba não pegando nada. Eu gosto muito da linguagem que vocês usaram, porque é uma linguagem atual, né, não é uma coisa complexa, e como se fosse uma conversa. Eu acho que isso é fundamental para um livro, assim, hoje em dia, você ser mais uma conversa do que... Agora, tem uma dúvida que
que inculca assim, muitos escritores. Assim, você escreveu esse guia prático junto com o Bruno Jones, né? Como é que foi esse processo de escrita a quatro mãos? Particularmente desse, até que fluiu super bem, porque acaba que cada um de nós ficou responsável mais ou menos por algumas sessões. Por exemplo, quando a gente fala sobre Yoga Sutras, tem muito do Bruno ali. Quando se fala na primeira parte, é mais eu. Quando se fala sobre o Veda, a origem de tudo, etc. E assim, foi meio que assim, né? No fim tem um desafio, teve mesmo, né? E assim, particularmente me deu um certo trabalho, porque coube a mim no final pegar tudo e botar tudo numa mesma roupagem, na mesma... Sabe, porque é diferente, né? A pessoa faz uma frase, o fraseamento é diferente e tal, não sei o que, então tem que pegar tudo isso e botar no negócio para realmente não ficar parecido, que no final, né, 2, 3 pessoas botaram a mão naquilo e você vê claramente aonde tem a mão de quem. Então, no fim das contas, daí eu peguei isso e meio que dei uma... como se faz um... Tem um bolo ali no bolo, você não vê o que está dentro do bolo, né? Tem a massa, tem o brigadeiro, não sei o quê, mas em volta tem ali uma coberturazinha que deu uma unificada. Daí foi mais isso, mas foi fácil porque, assim, um romance teria sido altamente complexo, acredito eu. Mas como no fim das contas a gente pode de fato dividir, né, para entender o yoga justamente, a gente pode ter alguns períodos ali para a gente respeitar, então até que foi fácil, na verdade. Eu peguei mais o começo, daí o Bruno pegou os sutras, depois ele pegou não sei o que, então até que foi bem tranquilo. Muito bom, muito bom. Então, fala um pouquinho para a gente aí do guia, como é que as pessoas podem adquiri-lo. É uma publicação independente, não foi? Foi. A gente que fez. As 2 edições a gente que fez. Justamente porque a gente teve essa ideia, né? Vamos botar num livro logo, a gente acaba, fica bonitinho, não sei o quê, pá. E vamos já, em vez de ter que passar por esse processo, né? Imagina, passar pelo processo, procurar uma editora, não sei o quê, a gente vai ter que botar dinheiro mesmo. Botar. Tudo que eu prego para não fazer para os autores é não passar para o mito das editoras. Isso aí não existe mais. Hoje você publica e leva o livro até a mão dos leitores sem passar por nenhum intermediário. Pois é, justamente, até porque eu tive que me inspirar, porque um dos meus grandes amigos de faculdade, né, meu parceirão aqui, Eduardo Spor, né, que é um case aí então, o cara começou, tipo, assim, né, ganhou um prêmio e tal, aí ele mesmo bancou a edição, parará, não sei o quê, começou a vender pela internet, você, pá, de repente é o cara mais vendido de fantasia no Brasil, tipo, todos os tempos. Né? Isso. Eu tô há 8 anos como autor independente, né? Tenho 27 livros, todos eles independentes. Tá lá, todos eles na Amazon e vendem impresso e e-book sem passar por editora nenhuma. E os livros que eu ajudo a editar através da Casa do Escritor, eu também não sou editora. Eu presto serviço e não fico como intermediário. Eu dou a qualidade, né, da publicação, falo que a qualidade da publicação do livro, como se fosse uma editora tradicional, mas com as vantagens da publicação independente, ou seja, não tem que compartilhar royalties com ninguém. Uhum. A Tice está perguntando qual é o nome do livro, Guia Prático para o Coração do Yoga, né, Isso. Leandro Castelo Branco e Bruno Jones. Onde as pessoas o encontram? Pois é, atualmente a gente tem uma versão online na Amazon vendendo. E a versão impressa tá com a gente até hoje. Tipo, a pessoa tá um tempo, tal, a gente pelo correio a gente envia para as pessoas que pedem, a gente mesmo envia. E isso foi uma opção que a gente fez lá do começo, né? De meio dar uma centralizada, em vez de ficar, sabe? Porque a gente até tem alguns contatos aqui no Rio, livraria e tal, mas é muito trabalhoso também, deixar lá, pegar, não sei o que, parará. Então, tá com a gente, principalmente, mas assim, tipo, para sair daqui, tá na mão, tem na Amazon, né? E como todo e-book é mais em conta do que a versão, né? Porque naturalmente a versão impressa é mais
É mais caro. E tem um pessoal que já leu, inclusive. Eu acho que é muito bom, vale muito a pena. Vamos lá. O povinho já leu, já. A Mônica perguntou, falando naquele assunto de não ter problema, né? Ela colocou, mas não ter expectativa é muito ruim. Penso que precisamos dela. A expectativa, acho que não, né? Olha, essa é uma das dificuldades do yoga, assim, sabe? Porque quando a gente fala... assim, os textos não ajudam não, né? Porque às vezes eles falam de uma forma bem, tipo... Se você não tiver um professor, você sai dali achando que você não tem que ter desejo, que você tem que destruir o ego, que você... né? E aí fica difícil, né? Quem pode ter uma vida sem desejo, né? Nenhum? Como que você vai destruir o ego? Como que você vai... né? Então não é por aí, não. Na verdade, assim, a gente pode ter uma expectativa, mas qual é o peso dessa expectativa? Ninguém faz uma ação sem ter desejo. E ninguém faz uma ação também sem esperar nada, assim, tipo, absolutamente nada. Eu fiz, mas não tô nem... Não, é muito raro, né? Só quando você... até quando você joga uma moeda, a sua expectativa é que ela caia. Né? Você vai ficar muito do bolado se ela, de repente, flutuar. Então, até mesmo jogar uma moeda como quem não tem nada envolve uma certa expectativa. Você tem uma expectativa baixíssima, né? Que é que ela caia no chão. Mas quando ela não cai, você já fica bolado. Você fala, ué, não fez barulho, por quê? Então isso mostra que existe até tem uma expectativa até mesmo numa ação considerada assim, absolutamente trivial. O lance é, qual o peso dessa expectativa? Aí é que tá. Então a gente não tem que gerenciar se vai ter expectativa ou não, mas é o quanto de peso essa expectativa tem sobre você. Esse é o pulo do gato. A mesma coisa é, o seu alvo não é uma mente sem desejo, mas é uma mente madura o suficiente para saber quando é a hora de satisfazer esse desejo e quando não é a hora. E que apesar de parecer um negócio bem básico, né? Um dos conflitos da mente humana é esse. É difícil. É bem difícil. Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver, vamos lá. Versão impressa só com você, né? Versão impressa só com a gente. Agora, sabia que dá para colocar a versão impressa para venda sob demanda, né? Também, né? Agora, Na Amazon, né? na Amazon e outros Pois canais. é. E outros canais também. Depois se você quiser falar, eu te passo os caminhos. Beleza. Ótimo. Pessoal, agradecendo aqui, Leandro, você é meu mestre, grato por seus conhecimentos. Aprendi com você que devemos acolher o fruto das ações. Isso aí é... Exatamente, isso aí é Bhagavad Gita na veia. Eu queria terminar, fazer uma pergunta para você. Assim, essa série Literatura, ela tem 7 episódios. Eu estou sempre entrevistando autores, né, sempre com conhecimentos diferentes. Quem quiser acessar as outras, está lá no meu feed. Eu sempre termino com uma pergunta assim, não é igual o Marcelo Tais, que terminava aquelas entrevistas dele perguntando assim, o que é a vida. Mas pergunta mais... Eu queria perguntar para você, o que é a felicidade? Felicidade, para mim, né, é estar em paz com você mesmo. E por isso, ter a liberdade, a verdadeira liberdade de fazer aquilo que é preciso e aquilo que você quer. É realmente ser emocionalmente independente, né, esse é um outro conceito que corre o risco, né, de ser mal interpretado. Parece que você vira um zumbi, né, que você não depende mais das pessoas, das coisas, etc. Mas que pelo contrário, né, é o que te dá uma profunda liberdade. Você pode estar com pessoas ou pode não estar com as pessoas. Você pode ter ou pode não ter. Você pode estar ou pode não estar. Essa sensação de estar de bem consigo mesmo, né, para mim essa é a felicidade final, de fato. Porque e a meta do yoga, na verdade, né? É isso. É o que mais dá liberdade a uma pessoa, né? Quando você está na sensação permanente de estar de férias. Quando você tem a certeza, né? E todo mundo já passou por alguma situação
parecida com isso, né? Que é aquela situação, cara, eu não estou interessado, eu posso só curtir, porque se eu ganhar, eu não ganho nada, se eu perder, eu não perco nada, tá tudo certo. Então, imagina, né? Se essa sensação pudesse ser transportada para a vida, né? Se eu ganhar, eu não ganho nada, se eu perder, eu não perco nada. Pô, lindo demais. Significa que você ganhou, você pode curtir o que for, e se perdeu, tá bom, da próxima. Encarar tudo com beleza e paciência, não é isso? Se É, você conseguir, beleza. Se não conseguir, paciência. É isso? Exatamente. E levar do grande mantra, né? Até mesmo isso passará. Né? Tudo é passageiro, excetuando o motorista e o cobrador. Muito bom. Leandro, eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade e também por ter sido uma fagulha desse conhecimento assim, que eu assim, tenho me embrenhado, né? Não como eu gostaria, né? Mas tem muita relação, né, com o que eu estudei até hoje, da Cabala judaica. Eu vejo como não só a parte religiosa, mas a parte filosófica e até a parte científica, elas têm relações assim muito profundas, né? E o Vedanta realmente ele tem um conhecimento que liga tudo isso. Sabe quando tem um bolo e está faltando um ingrediente que ele fala assim, nossa, agora... E realmente, assim, a literatura, Tatuá Buda, os Yoga Sutras de Patanjali, são livros que te mostram essa possibilidade, né, de acordar, né, para o sujeito, como é o vocabulário, né? Aquela pessoa que você está aí dentro e não para casa, né, para o quarto, para a sala e para as coisas que são cascas e são passageiras. Então, assim, muito obrigado pela sua presteza, né, por compartilhar com a gente esse conhecimento. Recomendo enormemente o livro do Leandro, Guia Prática do Coração para o Coração do Yoga, e deixo você aí com as palavras finais aí da live. Lembrando a todos que a live fica gravada aqui no feed, quem quiser depois acessar, compartilhar, tá liberado. E é semanal, não? Toda semana você tem alguém? Toda terça, nesse horário, tem uma live, a gente já falou de diversas coisas aí, de poesia até relacionamentos saudáveis, passando por vendas. Eu gosto bem de trazer assuntos diversos justamente para que isso faz parte aí da missão de propagar conhecimentos e histórias. Bem legal mesmo. Obrigado, agradeço também a oportunidade de estar aí, poder falar sobre o livro. Acaba que eu falo muito do conteúdo, né? Não falo sobre ele em si, então foi uma oportunidade até inusitada, digamos assim, de falar do livro em si, que condensa um pouco desse conhecimento. Se teve alguma coisa realmente difícil nele, foi tentar mesmo condensar as coisas. É muito difícil condensar quando você fala de yoga, porque é muito amplo, né? Tudo realmente é um mundo, é fácil se perder ali dentro, principalmente quando é tanta coisa interessante, né? E, assim, faço votos que quem tem aquela vozinha, assim, dentro de si, realmente que pare de jogar coisa em cima dessa vozinha, né? Porque, ou tem a coisa para jogar em cima, né? Ainda mais hoje em dia, com o pessoal vendo a gente do celular, né? Mas o celular pode ser uma ferramenta, né, de autoconhecimento, ele pode ser uma ferramenta de destruição, realmente, né? Destruição em massa. E... né, voltando brevemente àquela pergunta, né, sobre se dá para ter uma coisa assim mais, né, um despertar, né, mais fazer alguma coisa sobre um despertar mais coletivo, digamos assim. Acho que as pessoas que estão interessadas nisso têm que fazer as coisas delas e expor isso aí, né, pôr a cara no mundo, e quem se identificar, né, vai ter um meio ali de se agarrar e pegar, nossa, isso é legal, isso aí me fala alguma coisa, isso aí me diz alguma coisa. Por isso que, por exemplo, e aparece gente, hein? Parece, por exemplo, no dia 24 agora, desse mês, eu vou fazer mais uma edição do workshop que eu dou geralmente online, chama Yoga e Espiritualidade. E milhares de pessoas já viram agora, tipo, acho que até agora deve estar somando mais de 20 mil, com esse aí vai certamente mais de 30, 35 mil. Então aparece gente, né? E a gente estende a mão e a galera... pô, tá ali pra apertar, né, essa mão. É isso aí mesmo, vamos junto. Qual que é o endereço? Oi?
o endereço desse workshop? Então, esse workshop, se você digitar no Google workshop, yoga e espiritualidade, primeiro que aparecer é o meu. Vai ter as datas lá, né? De 24 até o 1º de setembro. E como é gratuito, não tem que ter nenhum conhecimento prévio nem nada, a pessoa só se inscreve ali. É importante que deixe o e-mail, porque aí já vai recebendo as aulas que vão prévias, né? Porque aí já vão preparando e tal, quebrando uns conceitos, quebrando os pré-conceitos, né, do que é yoga, do que é meditação, não sei o quê. E aí nos dias mesmo do workshop em si, 4 dias, aí a gente entra fundo mesmo nas causas da infelicidade, da tristeza, de uma mente pesada, de um coração, né, fechado. A gente vai realmente usar o conhecimento do yoga na vida mesmo, né? Nem do aula de postura, nem respiração, nem nada. Só o que tá fora do tapete. Aí é bem legal. Entendi. Eu escrevi 3 livros nessa área de desenvolvimento da consciência, mas mais com base nos ensinamentos da Kabbalah, que são o Como Transcender o Metrô Lotado. Eu recebi esse, aliás. A Cris me deu esse, A Kabbalah da consciência e, mais recentemente, a consciência do dinheiro, a sabedoria espiritual da Kabbalah sobre a prosperidade. Pô, super importante esse. Foram coisas que eu fui reunindo ao longo desses 20 anos e condensei num livrinho bem curto. Então, quem quiser na Amazon, está lá. Aqui perguntou o nome do entrevistador. Meu nome é Eldes Saulo. Eldes Saulo. Ansiosa pelo workshop. Leandro, muito obrigado, tá, cara? Depois eu compartilho aí, fica gravado lá aqui na TVI, eu mando para você o link. Quem quiser assistir, vai estar aqui. Obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo. Valeu, muito obrigado pelo convite. Tá bom? Um abração, cara. Bom, até mais. Arion.